Eu me chamo Liana Aze, sou professora adjunta aqui da Universidade Federal da Bahia e sou supervisora do programa de residência médica do Hospital de Santos. Kátia? Meu nome é Kátia Gouveia, eu sou professora da Universidade de Brasília e eu sou diretora do Departamento Administrativo da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Sou Maria José Carmona, sou professora associada da disciplina de Anestesiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atual coordenadora do programa de mestrado profissional em inovação tecnológica de processos assistenciais perioperatórios. Bom, então vamos lá. Eu sou a host aqui hoje e é interessante porque esse tema foi sugerido exatamente porque a quantidade de mulheres na anestesiologia, ela é exponencialmente crescente. E eu acho que as mulheres, quando elas entram na anestesia, elas sentem um pouco a falta de um referencial ou um pouco deslocadas no contexto, porque ainda é uma especialidade mais masculina, embora tenha essa chave esteja notoriamente virando, né? Então, esse podcast foi pensado não só para mulheres, obviamente, mas também para mulheres, para discutir um pouquinho sobre as dificuldades, os desafios, como é que foi a trajetória dessas duas mulheres incríveis, né? Vocês viram as titulações, as duas são de sociedades, as duas são professoras, têm um background aí enorme na anestesiologia, acho que todos vocês que estão ouvindo e nos vendo já ouviram falar delas. Então, o objetivo do podcast de hoje é saber um pouquinho sobre a história delas, a mulher que está por trás dessa pesquisadora, dessa cientista e toda essa trajetória aí de vida acadêmica. Então, eu queria perguntar para as duas, para a professora Kátia e para a professora Maria José, como é que foi esse começo na anestesia e qual foi, se é que teve, qual foi os desafios de entrar nessa área da anestesiologia? Professora Maria José, a senhora primeiro, por favor. Tá bom. Bem, primeiro, o interesse pela anestesiologia, no meu caso, começou durante a graduação, especificamente quando eu passei pela disciplina de farmacologia, e desde então eu comecei a estudar e me aprofundar mais ao longo do internato na Unicamp. Eu tive muitas oportunidades de mergulhar realmente no aprendizado da anestesiologia, e eu acho bastante interessante, porque quando eu cheguei na residência médica, quando eu comparo com os residentes que entram hoje para a residência médica, quando eu comecei a minha residência médica, eu já sabia fazer intubação traqueal num paciente sem via aérea difícil, sabia fazer uma raquianestesia, fazer uma punção, porque eu procurei isso ao longo do internato e eu ia no centro cirúrgico e me interessava por isso. Mas junto com isso, também na graduação, eu tinha um interesse por pesquisa, por buscar alguns projetos de pesquisa. Então, desde o começo da residência, isso foi uma característica que eu comecei a fazer pesquisa e publiquei a minha primeira pesquisa na Abidjan no primeiro ano depois do término da residência, o que era uma coisa bastante rara naquela época, quando não tínhamos a obrigatoriedade de fazer TCC. Então, eu acho que ao longo da minha carreira, eu acho que isso é uma característica, assim, considerando todas as dificuldades que a mulher tem ao longo da carreira, mas eu acho que quando a gente tem um foco, nós vamos atrás desse objetivo. Então, eu enfatizo, assim, porque nós estamos em um podcast que é da Abidjan, eu acho que eu gostaria de mesmo enfatizar esse processo, assim, das dificuldades da mulher anestesiologista enquanto pesquisadora. Essa é a ênfase que eu dou nessa primeira fala. Kátia? Bem, minha carreira na anestesiologia começou no meu centro de ensino e treinamento de origem. Meus professores logo confiaram em mim para auxiliar no ensino. Eu tive um professor que foi sempre o meu mentor, ele sempre teve grande destaque, autoridade, e logo cedo na carreira ele me introduziu no ensino, e com isso eu passei a auxiliar nos trabalhos de conclusão de curso, nas pesquisas. E junto nós fomos progredindo e fomos aprendendo juntos a fazer pesquisa. Ele já sabia, obviamente, mas era em outra época, e nós fomos aprimorando as nossas pesquisas ali. E então eu fui construindo aos poucos essas minhas habilidades como anestesiologista, assim, tanto profissionalmente quanto na pesquisa, e aí fui ganhando confiança. Foi assim que eu comecei. Eu vou lembrar dois nomes de mentoras que contribuíram bastante na minha formação como pesquisadora, que foram a professora Carmen Narvaez Belo, que um nome importante da anestesiologia brasileira, foi quem fez vários trabalhos em relação à recuperação pós-anestésica e também em anestesia para transplante renal. E ela me ajudou no meu primeiro trabalho que eu publiquei na Abidjan, enquanto eu estava no ano seguinte ao R2, e também o nome da professora Eugésia Cremonesi, que é acho que é uma precursora da neuroanestesia no Brasil. As duas tiveram uma importância grande. Quando eu comecei a pós-graduação, o doutorado, a professora Eugésia Cremonesi era a coordenadora do programa de doutorado e ela teve um papel importante aí na minha formação como pesquisadora.
nesse podcast aqui da Abidjan, eu acho importante retomar o nome dessas duas pessoas e a importância da mentoria, né, na formação, tanto do anestesiologista, da anestesiologia, como na formação do pesquisador também. E hoje, esse processo de mentoria, eu dou um valor enorme. Aqui na Faculdade de Medicina da USP, eu participo do programa de mentoria dos graduandos. Eu criei na SAESP um programa de mentoria para associados, e atualmente eu estou trabalhando em um projeto para um programa de mentoria dentro do nosso programa de residência médica. Como nós temos 105 residentes, esse programa de mentoria ele se torna bastante importante na formação dos nossos alunos. Sim. E aí, pegando esse gancho da mentoria, o que vocês acham? O que vocês dariam de conselhos para as jovens médicas que querem ser pesquisadoras, que querem publicar na Abidjan também? A mentoria, ter alguém para ser uma referência, é um caminho, ou é o caminho, ou outras alternativas? Como é que vocês veem isso? Para quem está começando, ou quem é residente, ou quem saiu agora da residência, mas que gosta de pesquisa, que quer fazer pesquisa e que quer publicar. Quer começar, professora Maria José? Pode falar, Kátia, depois já. Tá bom. Olha, a mentoria ela é muito importante, o voluntariado é muito importante, a gente tem que se apresentar para trabalhar como voluntário, mesmo que inicialmente não tenha um papel muito importante dentro do trabalho, dentro da pesquisa, essa demonstração de vontade de participar é muito importante, né? O meu mentor foi o professor Hélio Magalhães, ele foi me introduzindo aos poucos e foi muito bom nós irmos construindo essas etapas todas juntas, aumentando o grupo de pesquisa na Universidade de Brasília. Eu tinha outras mentoras também, eu tinha outros modelos, professora Maria Ângela Tardelli, professora Maria José Carmona, eu tenho uma foto com elas duas, eu sou super orgulhosa da minha foto com elas duas, assim, a realização de um sonho, estar lá com as duas grandes professoras da anestesiologia brasileira da nossa época. E a qualificação, ela é muito importante também para entrar na pesquisa. Então, tem que participar de grupos de discussão, tem que entrar na pós-graduação formal, a qualificação é condição sine qua non. Então, eu vou com esses 3 itens. Fazer sua Mentoria, parte também, né? voluntariado para participar e qualificação. Perfeito, concordo totalmente com a professora Kátia. Quem quer ser pesquisador tem que buscar todas as oportunidades e realmente estudar mais. E para mulheres, elas têm mais dificuldades, porque são as dificuldades da carreira como um todo, mas a literatura tem mostrado que isso vem melhorando, no sentido que lentamente aumenta o número de mulheres pesquisadoras. Eu não tenho dados assim específicos de todos os anestesiologia, mas tem um trabalho publicado de um grupo alemão que mostra que a participação das mulheres nas pesquisas está aumentando. O número de mulheres como primeira ou última autora está aumentando. É lógico que em algumas áreas aumenta mais, né? As áreas de enfermagem e de ginecologia e obstetrícia são as áreas com maior participação de mulheres na pesquisa. Não temos, assim, a gente precisamos mais dados relacionados à anestesiologia no mundo, que isso talvez em breve tenhamos, mas tem um trabalho feito por uma colega da área daqui da Universidade de São Paulo, acho que ela é da USP de São Carlos, e que ela usou inteligência artificial, construiu lá um robozinho de inteligência artificial e colocou para rodar dentro das pesquisas e mostrou que a participação das mulheres assim ainda está crescendo muito devagar ao longo dos anos, né? E que levaria, sem nenhum estímulo, 150 anos ainda para que haja uma equivalência. Então, assim, é muito bem do estímulo para maior participação da mulher na pesquisa como um todo, e a gente sabe que na área de STEM, né, ciências, matemática, etc., essa participação é mais difícil ainda. Acho que isso nos desafia a olhar para a nossa área de anestesiologia e estimular aí que as mulheres, as nossas residentes, tal, que se interessam por pesquisa, sejam apoiadas neste interesse. Eu acho que nós estaremos fazendo a nossa parte, né, quando apoiamos as nossas residentes nesse interesse de pesquisa. A participação da mulher hoje na anestesiologia brasileira está por volta de 37%, devemos chegar aí próximo de 40%, mas
o último censo, publicado pelo professor Mário Schaeffer, que é um colega aqui da Faculdade de Medicina da USP, publicado aí em parceria com a Associação de Medicina da AMB, mostrou que as mulheres recebem, em média, 36% menos que os homens, né? Então, esses rendimentos da mulher são menores, e a pesquisa, para quem gosta, acho que a gente tem que adiantar que quem está buscando a pesquisa por interesse financeiro está no caminho errado, né? Então, realmente, não, o retorno ele é menor. Por outro lado, acho que o mais importante é fazer o que nos faz felizes. Essa busca do conhecimento é o que nos alimenta, né? Dentro gosta de ciência, e a anestesiologia brasileira tem que comemorar, porque poucas revistas do mundo já tiveram duas mulheres como editoras-chefe, três mulheres como editoras-chefe da sua principal lista. Isso eu acho que é um marco, e isso foi comentado há alguns anos em uma das reuniões de editores internacionais durante o Congresso Americano de Anestesiologia, que foi mencionado, porque naquela reunião eu era a única mulher, tinha algumas coeditoras participando, e elas enfatizaram o fato, no Brasil, termos, na época, uma mulher como editor-in-chief da nossa revista. Então, acho que esse é um ponto importante, mostrando que a SBA não está discriminando nesse sentido, pelo menos nos últimos anos, né, onde tivemos essa participação importante. Espero que no futuro as mulheres continuem tendo essas oportunidades. Mas também eu acho que não simplesmente por prêmio, tem que ter um mérito. E aí volta assim, a mulher tem que se esforçar, e muitas vezes não adianta, ela tem que se esforçar mais do que o homem para ser reconhecida. Isso Mas também é muito gratificante, né? Quando a gente vê também as mulheres se sobressaindo, se destacando, e como a professora falou, a professora Carmona foi, na época, era responsável era editora-chefe da Abidjan, quando a gente, Abidjan, né, fez essa transição, que na época foi dúbia, mas vai deixar de ser RBA para vir Abidjan, e que a gente vê agora o quanto a Abidjan é conhecida, o quanto o quanto foi acertada essa decisão, né? Tomada por uma mulher, e claro, com mais outras pessoas, mas liderada por uma mulher. E para encerrar, eu queria fazer duas perguntas juntas aí. Quais são as mudanças que vocês gostariam de ver na anestesiologia? E se na carreira de vocês fariam algo de diferente? Falar um pouquinho do passado e um pouquinho do futuro. Kátia, primeiro? Obrigada, professora Eliana. Eu quero só complementar falando sobre os números dentro da SBA. A SBA tem aumentado muito a representação das mulheres, né? Hoje nós somos 37% do total de associados da SBA. Os médicos aspirantes, já as mulheres representam 41% do total de médicos em especialização. Comissões e comitês em torno de 25% a 30% de mulheres nessas posições de liderança nas comissões e comitês da SBA, um número bem parecido com o que foi publicado para um trabalho da Sociedade Americana de Anestesiologistas, recentemente, e na diretoria da SBA, hoje nós somos 22%, nós temos 2 mulheres no total de 8 diretores. Mas a Abidjan, ela sempre teve esse papel mais assim, proeminente no acolhimento das mulheres para a pesquisa. A pesquisa, se a gente pensar, tem muito das características femininas de liderança, a principal delas sendo colaboração, né? A pesquisa, ela é colaborativa, e então eu acho que é por isso que o papel das mulheres na pesquisa tem aumentado cada vez mais, né? Nós temos crescido em número e estamos cada vez mais representativas. Eu gostaria de ver como mudanças, um aumento da liderança das mulheres e que isso acontecesse com base em meritocracia. A qualificação das mulheres ela é sabidamente maior do que a dos homens, não estou falando na anestesiologia, mas eu estou falando no panorama geral aqui no nosso país, né? E então, que por mérito as mulheres passassem a alcançar mais esses postos de liderança, de destaque. É isso aí que eu espero para nós no futuro, e cada vez mais aumentam os nossos modelos, e que os vários e diferentes modelos femininos de liderança possam inspirar as nossas futuras colegas. Excelente. Para complementar o que a professora Kátia colocou, o que eu gostaria de ver de mudança na anestesiologia brasileira, e que vejo como uma oportunidade para as mulheres,
é nós usarmos mais os dados que nós geramos no dia a dia para promover pesquisa. Acho que essa é uma característica que a cardiologia começou usando lá atrás, e cada vez mais acho que nós temos oportunidade de gerar estudos multicêntricos, colaborativos, de novo, a colaboração, e que isso é uma oportunidade que as mulheres podem liderar em nosso país, e com muitas oportunidades aí de incrementar e alavancar a pesquisa científica no Brasil. O que eu teria feito de diferente, eu acho que eu demorei para enxergar que essa era uma oportunidade grande. Eu fico super feliz, hoje eu estou participando de 9 estudos multicêntricos internacionais, e isso é uma oportunidade de parceria, de network, de benchmark, de colaboração, e também de aprendizado para fazermos mais pesquisas. A partir desse aprendizado, nós estamos também participando da proposição, do Steering Committee de alguns destes projetos. E eu fico feliz assim de me lembrar lá no início, quando eu comecei a orientar alunos, que eu tive uma iniciativa de fazer um estágio com o professor Jean-Jacques Rouby, lá no Pitié-Salpêtrière, lá em Paris, e ver lá como eles faziam pesquisa nessa interface entre o centro cirúrgico e a unidade de terapia intensiva cirúrgica. E isso foi, assim, para mim, um despertar, assim, de quanto nós tínhamos oportunidades. Então, acho que buscar mais essas oportunidades, e hoje eu acho que os estudos multicêntricos são essa via importante. Eu acho que com isso a gente pode contribuir mais para o crescimento da ciência e o crescimento da anestesiologia brasileira. Eu gostaria de complementar, falando sobre o que eu gostaria de ter feito de diferente. Eu vou na mesma linha da professora Maria José. Eu também gostaria de ter enxergado isso mais cedo e de ter começado isso mais cedo. E de imaginar também que a maternidade não iria ser um empecilho, como de fato não foi. Me ajudou muito, me tornei também mais tolerante e mais multitarefas por causa da maternidade. E então eu gostaria de ter começado a pesquisa e a maternidade mais cedo. Isso eu faria diferente. Acho que o comentário sobre a maternidade não poderia faltar, especialmente porque também tem dados científicos de que a maternidade atrasa a formação, né, a profissão da mulher em pelo menos 2 anos, né? E recentemente nós tivemos um caso importante aí do dentro do CNPq, que foi bastante divulgado na mídia, né, onde uma pesquisadora fez uma submissão de um projeto e que foi colocado que ela não merecia alguma bolsa, algum reconhecimento lá, porque ela tinha se dedicado muito tempo à maternidade. Isso foi colocado como um ponto negativo, quando, na verdade, a maternidade pode ser vista como um ponto positivo em relação ao aprendizado, à resiliência, à experiência para trocar com os outros. Eu acho que é dessa forma que eu vejo a maternidade, e essa, para mim, também foi uma experiência que só contribuiu para eu crescer como pessoa e como pesquisadora também. Então, eu acho que não podíamos deixar de falar desse ponto. Obrigada por lembrar, Kátia. E um outro aspecto também importante para nós que estamos na área científica, é não apenas irmos em busca do conhecimento, mas é de que também como nós podemos usar o conhecimento para melhorar o nosso dia a dia, né? Melhorar os processos, né? E o nome disso é inovação, e é um aspecto que eu tenho tentado trabalhar recentemente, com um olhar mais no sentido de como a anestesiologia e o cuidado ao paciente cirúrgico pode ser uma via também de contribuição para o crescimento do complexo econômico industrial da saúde. Como anestesiologistas, no dia a dia, nós temos muitas oportunidades de contribuição, e isso tem que ser visto também, não apenas de gerar conhecimento, mas de usar o conhecimento gerado para melhorar processos e produtos também. Excelente. Perfeito, meninas. Eu acho que, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, nos vendo, que fique então essa lição, né, que não posterguem, né? As duas falaram a mesma coisa, eu também talvez falasse o mesmo, não posterguem, que a maternidade, na verdade, complementa, nos torna muito mais produtivas, na verdade, concordo, assino embaixo que a maternidade nos torna mais produtivas, inclusive no aspecto acadêmico também. Então, para vocês que estão ouvindo aí, se espelhem, né? A gente tem aí 2 lideranças femininas, 2 pesquisadoras, 2 professoras, que falaram aí um pouquinho sobre a história delas. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar para vocês as considerações aí finais, e muito obrigada. Tchau, tchau. Quero agradecer a Bidian pela oportunidade de participar desse podcast e de dividir um pouco da minha experiência como anestesiologista que se dedicou à pesquisa, e que dessa forma podemos contribuir de uma forma direta ou indireta para o crescimento também do nosso principal journal da anestesiologia brasileira. Também quero agradecer o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui na presença de 2 professoras a quem eu admiro tanto, e
Espero poder colaborar sempre mais com a Abjam. É uma revista que a gente vê crescendo em importância cada vez mais. É um orgulho para nós, brasileiros, termos uma revista desse porte, dessa qualidade. Muito obrigada pelo convite.